Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Mariá e eu estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre o planejamento do funil de prospecção e do funil de vendas. Vamos lá? Alinhando um pouco da agenda desse vídeo, a gente vai começar falando sobre a anatomia do funil, ou seja, do que consiste um funil de vendas e de prospecção. Depois a gente fala um pouco sobre os diferentes modelos de negócios das empresas, o que vai influenciar diretamente o tipo de funil que você vai utilizar. Em seguida, a gente fala especificamente sobre funil de vendas, para então falar um pouco do funil de prospecção, e a gente finaliza trazendo uma visão o mais prática possível para te ajudar a entender qual a melhor forma de você definir as metas da sua empresa. Bom, para a gente começar o conteúdo, é importante entender qual é a base de tudo isso. O grande ponto aqui que eu gostaria de trazer é que o funil de vendas é um assunto bastante abordado em vários conteúdos na internet. Você muito provavelmente conhece um funil de vendas, você provavelmente sabe o que é um funil de vendas e talvez você já até utilize o funil de vendas na sua empresa. A grande questão é que a maioria das empresas, apesar de saberem o que é um funil de vendas, tem muita dificuldade para destrinchar um funil de vendas de modo que ele consiga ser realmente eficiente. E aí o que acontece é que acaba se tornando uma caixa preta, que é até a nossa ilustração aqui que está na tela, né? O funil de vendas ele acaba sendo uma caixa preta que as empresas não conseguem ganhar eficiência, né? Existe uma lei universal que funciona para tudo na vida, que é justamente você entender quais são os inputs que você tem que colocar num determinado processo, né? Junto com o esforço que você tem que aplicar em cima disso, para você gerar, então, o output, né? Que a gente chama que você quer. É como se fosse uma receita de bolo mesmo. Você tem que entender quais são os ingredientes que você precisa ter, né? De que forma você precisa misturar tudo isso para entender o bolo que você vai querer ter no final do processo, né? Então, é tão simples quanto isso, você entender e desvendar a caixa preta do funil de vendas, tá? Os insumos que você vai precisar trabalhar para detalhar o teu funil de vendas e ter boas taxas de conversão ali, eles vêm diretamente do funil de prospecção. Então, uma vez que você alimenta o seu funil de vendas com os insumos do seu funil de prospecção, você consegue gerar bons resultados para trabalhar no seu funil de gestão, tá? Então, só para a gente ficar bem alinhados, nesse bate-papo desse vídeo, a gente vai falar praticamente nada sobre o funil de gestão, não é o foco aqui. A gente vai falar sobre funil de vendas, mas o nosso foco principal, que eu vou buscar abordar muito e estressar bastante o assunto aqui com vocês, é sobre o funil de prospecção, certo? Então vamos avançar. Então, conforme a gente combinou na nossa agenda, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia de um funil de vendas, né? Então, quais são as variáveis que vão influenciar diretamente num funil de vendas? Então, hoje, se você está buscando construir ou otimizar o funil de vendas da sua empresa, o que é fundamental você ter em vista? Primeira coisa, os canais que originam os seus leads. Tá? Então, naturalmente, para cada tipo de negócio, o canal de geração de leads ideal ou principal, porque pode ter mais de um, eles vão variar, né? E as características de um lead gerado de um canal e de outro são completamente diferentes. Então, um lead gerado via uma estratégia de outbound é muito diferente de um lead que vai chegar até você através de toda uma trilha de nutrição de um inbound, ou mesmo de um lead que vai converter um formulário no teu site, que foi abordado por um link patrocinado, né? Então, a primeira variável que influencia é o canal de origem dos seus leads. A segunda variável que vai influenciar na construção do seu funil é a complexidade e a duração do teu ciclo de venda. Então, normalmente as empresas sabem qual é o teu ciclo médio para efetuar uma venda, desde que você gerou o lead até o momento em que você fechou aquela venda, né? E aí, naturalmente, dentro disso, vai depender muito do seu modelo de negócio. Existem empresas que têm um ciclo super curto, de às vezes 15 dias para fechar uma venda, né? E tem outros tipos de
empresa, que já trabalham às vezes com produtos mais complexos e que vão demorar aí mais de 6 meses para conseguir efetuar uma venda. Então, isso vai influenciar diretamente no teu funil também. Em terceiro lugar, vem o ticket médio. Ele acompanha, na verdade, diretamente a complexidade da sua venda. Então, o item 2 e o item 3, eles andam muito juntos. Normalmente, quanto maior o ticket, né, da tua solução, maior é o tempo que você vai levar para fechar essa venda, porque normalmente existe um maior valor agregado envolvido. Tá? Ao passo que, se a tua solução ela é uma solução com um ticket muito baixo, normalmente ela é uma solução que vende muito mais rápido. Por fim, a gente precisa ter clareza das taxas de conversão de cada etapa. Isso é fundamental. Não adianta a gente tratar uma geração de leads, às vezes, numa camada de marketing e já pular direto para uma análise de fechamento de vendas, né? Nesse meio do caminho, existem várias microetapas, que é justamente o processo de funil, né? Que a gente precisa avaliar até para entender aonde está o gargalo, né? Então, o gargalo ele está na geração do lead, ele está na conversão do lead, de repente, para um lead qualificado. Então, é muito importante que você tenha clareza de cada taxa de conversão das etapas do seu funil. Agora, pulando para a segunda etapa do nosso conteúdo, é muito importante que você identifique qual é o modelo de negócio da sua empresa, porque é a partir daí que você vai ter ainda mais facilidade de entender qual é o perfil de funil que você vai precisar utilizar. Bom, eu trouxe aqui 4 modelos de negócios diferentes, tá? E que provavelmente a tua empresa vai estar enquadrada dentro de algum deles, que são os 4 principais modelos de negócio que existem hoje no mercado. A gente pode dividir aí dessas 4 maneiras, tá? O primeiro deles a gente chama de self-service. É um modelo de negócio, vamos dizer, mais facilitado e com pouco envolvimento humano aí nesse ciclo comercial. Então, você imagina, por exemplo, um Spotify, uma Netflix, ou até um Dropbox, né? São modelos de negócio que tem um ticket baixo, né? Você não precisa ter ali, muitas vezes, contato com ninguém. Você entra no site, escolhe o plano que você quer, cadastra ali um cartão de crédito, paga e já sai utilizando, né? Então, normalmente, essa característica é de um modelo que a gente chama de self-service. E aí, destrinchando um pouquinho mais esse modelo, assim como eu vou fazer com os próximos também, para você ver aonde a tua empresa mais se encaixa, né? Primeiro de tudo, a gente tem o porte do ICP. Então, qual é o tipo de ICP, normalmente, das empresas que têm esse modelo self-service? Normalmente são microempresas, né, que estão buscando justamente por soluções mais facilitadas, ou até mesmo, às vezes, pessoa física, né, dentro até desses exemplos de empresas aí que eu dei aqui para vocês, tá? O volume, então normalmente você tem transações aí na casa dos milhões, né? Porque como é um ticket muito baixo, você precisa naturalmente de mais volume, né? Para compensar. Depois a gente tem o contato humano, como eu já falei, é muito pouco, normalmente é 0, né? Você não precisa ter contato com um vendedor para contratar esse tipo de solução self-service. Os canais de marketing, eles são mais massivos, então, por exemplo, num modelo, como a gente falou, de uma Netflix, eles não vão fazer uma prospecção outbound, naturalmente. Eles vão fazer, de repente, uma propaganda mais massiva, porque é um tipo de solução que vai atender a uma massa, né? Não é nada muito nichado, certo? Depois a gente tem o ticket médio. Então, normalmente, empresas no modelo self-service têm um ticket médio de menos de R$1.000 por ano, tá? Então, a gente está falando aqui R$1.000 no ano, tá? Divida isso em 12 aí e entenda o quão baixinhas seriam essas mensalidades. E, por fim, o ciclo de venda normalmente ocorre em poucos dias. Então, de novo, pensando nos modelos de empresa que eu dei, muitas vezes a pessoa entra e já contrata na mesma hora.
Falando de um segundo modelo, a gente vai partir para um inside sales. Então, depois de um self-service, um próximo modelo aí na escala seria o inside sales, que é um modelo aí no B2B muito conhecido. Você com certeza ouviu já falar de inside sales, né? Eu diria que é a bola da vez aí desses diferentes modelos de negócios. O porte do ICP, normalmente, de quem trabalha no modelo de inside sales, são pequenas e médias empresas, né? O volume, ele já diminui um pouco, então aqui a gente ainda tem muita escala no modelo de inside sales, porque normalmente é um time de vendas interno, então não tem tanta complexidade de você gerenciar equipes em campo, não tem custos também nesse sentido, então você consegue escalar aí numa casa de milhares, né, em termos de transações. O contato humano, ele é pouco, nesse caso a gente colocou aqui remoto, porque existe contato humano, mas ele não é presencial, normalmente é feito através de videoconferências, de calls, né? Os canais de marketing, aqui já começa-se a trabalhar inbound e às vezes o outbound também. Ticket médio entre 2 e 30 mil por ano, tá? Então, novamente, aqui a gente está falando de um ticket anual, tá? Também não é um ticket muito alto. E, por fim, o ciclo de vendas, ele já varia aí em torno de uns 30 a 60 dias. Então, desde o momento que foi gerado esse lead, via inbound ou outbound, normalmente, leva-se aí de 30 a 60 dias para efetuar o fechamento da venda. Em terceiro lugar, a gente tem o field sales. Então, depois de um modelo de inside sales, normalmente existem as empresas que já têm aí um modelo mais presencial, com mais interação humana nesse caso, que é justamente aí conhecida como venda de campo, né? Que você visita o cliente fisicamente para conseguir concluir aí, efetuar uma venda. Então, falando do porte, normalmente do ICP, né? Empresas com esse modelo de field sales normalmente focam em empresas de médio a grande porte, tá? Que normalmente são aquelas empresas que fazem questão de fazer ele tomar o café, apertar a mão, né? O volume a gente já diminui ainda mais aqui, já na casa de centenas, porque naturalmente, se você precisa estar presencialmente com cada cliente, é uma venda naturalmente mais complexa, você não consegue já escalar tanto quanto num inside sales, né? Quem dirá num self-service. O contato humano, então, acaba ficando redundante com o que eu já venho falando, mas ele é muito contato humano e presencial, não mais remoto. Os canais de marketing aqui continuam sendo inbound ou outbound, lembrando que normalmente quanto mais complexa a venda, quanto maior o ticket, a tendência é empurrar cada vez mais pro outbound, mas ainda assim dá para variar aí normalmente entre inbound e outbound. Ticket médio aqui já escala bastante, entre 50 e 900 mil por ano, tá? E o ciclo de venda normalmente é de 3 a 6 meses. A gente já pode considerar um ciclo longo, né? E por fim a gente tem um account based, né, que aí é realmente key accounts ali, onde a escala é muito pouca, então passando por cada um dos critérios. O porte do ICP são grandes corporações, o volume a gente já afunila aí para dezenas de transações, ou seja, você não consegue ter um volume muito grande de novas vendas, né? O contato humano, ele é absoluto, então eu diria que é impossível, eu não conheço nenhum caso de empresa no modelo account-based que consiga fazer um trabalho somente remoto, né? Você realmente precisa estar junto, acompanhando essa negociação presencialmente, envolve muito relacionamento. Então, já puxando o gancho, os canais de marketing, a gente coloca aqui o account-based, né, marketing, que é justamente baseado em relacionamento. Definitivamente, você não tem como dar escala, muitas vezes, nem com ferramentas, tá? O ticket médio, ele fica acima de 1 milhão aqui por ano, tá? Então, são contas realmente grandes, como eu falei no começo, key accounts, né? E o ciclo médio de vendas aí, ele varia de 6 a 12 meses. Então, 6 a 1 ano para você conseguir, desde o momento que você gerou essa oportunidade, esse lead, até o momento que você vai fechar essa venda, tá? Então, normalmente, como eu falei aqui, existem esses 4 tipos, tá, de modelos de negócio. É interessante que você faça uma análise com base nessas informações e entenda em qual desses modelos a tua empresa está inserida.
Normalmente, para a gente trabalhar o funil no formato que a gente vai mostrar nesse vídeo daqui para frente, ele se encaixa bem para empresas que estão enquadradas no modelo Inside Sales ou Field Sales, tá? Inclusive você que é cliente Hamper, também saiba que em termos de prospecção, né, o teu ICP, que você vai mais conseguir ter uma eficiência aí na hora de prospectar com o Hamper, seriam também empresas que estejam enquadradas mais ou menos aí nesses quadrantes de Inside Sales e Field Sales. Bom, pessoal, partindo para a terceira etapa do nosso conteúdo, vamos tentar iluminar um pouquinho agora aquela caixa preta que é o nosso funil de vendas. Vamos tentar entender cada uma das etapas para a gente conseguir também ser mais eficiente em cada uma delas. Então, vamos lá. Seja o teu funil de vendas, né, baseado numa estratégia de outbound, de prospecção ativa, seja ele baseado numa estratégia de inbound, ou seja um funil em Y, né, que a gente chama que seria um funil híbrido, um funil que engloba estratégias diferentes juntas, tá? Ele vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Tudo vai começar pelos MQLs, que são os Marketing Qualified Leads, né? Ou seja, os leads qualificados por marketing. Então, pensando no cenário em que você tem uma estratégia de outbound, de prospecção ativa, então você está utilizando o Hamper, tá? Os seus MQLs no Hamper, eles seriam todas as pessoas que responderam aos seus e-mails de prospecção de forma positiva. Tá? Então, a gente poderia considerá-los como um MQL. Se a gente está falando de uma estratégia de inbound, de nutrição, a gente poderia classificar um MQL, por exemplo, como leads que estão dentro do teu ICP, né, e que baixaram algum material ali da tua trilha de conteúdos. E muito provavelmente esses leads eles vão ter ali um score alto, né, dentro da sua estratégia. Em seguida, a gente vai ter o SAL, que a gente chama, que seriam os Sales Accepted Leads, que seriam os leads aceitos por vendas, né? Então, a gente pode entender de uma forma geral como uma etapa de qualificação desses leads. Então, eu tenho primeiro a pessoa que se mostrou ali com um potencial, agora eu tento entender se ela é realmente qualificada para seguir no meu processo de vendas, tá? Então, vamos imaginar uma empresa com uma estrutura de pré-vendas, de SDR, né? Uma vez que esse lead é qualificado por um SDR ou por alguma automação que você tenha, enfim, uma vez que ele é um lead qualificado para avançar na sua esteira de negociações, ele é um lead aceito pelo time de vendas. Tá? Em seguida, a gente tem os SQLs, que são os Sales Qualified Leads, né? Então, semelhante ao MQL, agora a gente tem um lead qualificado para venda. Então, ele não é só um lead qualificado para marketing, agora ele é também para venda, tá? Então, aqui a gente associa essa etapa a uma etapa de, por exemplo, a demonstração do seu produto ou da sua solução. Seria uma etapa ali de você começar a entrar já numa negociação, numa etapa mais avançada de proposta ali com esse seu potencial cliente, tá? E por fim, a gente tem a conversão disso, né, numa oportunidade ganha, que nada mais é do que um novo cliente para sua empresa, tá? Então, mais ou menos essa é a anatomia básica de um funil de venda. São essas as etapas que você tem que ter em vista para conseguir entender aí como que está funcionando a passagem de uma para outra e entender possíveis gargalos aí para você conseguir melhorar. Vejam então aqui na tela, em linha com o que eu acabei de falar, né? A gente tentou trazer da forma mais visual possível, tá? Que o funil de prospecção, ele vem antes do funil de vendas. Então a gente deixou até o funil de vendas ali em preto e branco, porque a gente acabou de falar sobre o funil de vendas, né? Mas antes disso, então a gente está voltando uma etapa, a gente vai falar agora do funil de prospecção, que é o que vai alimentar aquele funil de vendas que a gente acabou de ver, que normalmente já estaria ali numa etapa de CRM, tá? Agora falando do funil de prospecção, ou seja, o funil que você trabalha dentro do Hamper, tá?
Então vamos lá, assim como você tem outras estratégias de geração de leads, acho que é legal fazer esse paralelo, né? Você tem, é natural que você tenha desperdício em cada uma das etapas, tá? E não necessariamente isso significa que você não está sendo eficiente, né? É muito improvável que você tenha taxas ali próximas a 100% de conversão em cada uma das etapas. Então, assim como, imagina uma estratégia de link patrocinado, imagina um Google AdWords da vida, você vai anunciar ali no Google, né? Você vai ter uma taxa de pessoas que vão ser impactadas por aqueles anúncios, você vai ter uma taxa menor de pessoas que vão ser as que vão clicar naquele anúncio, e você vai ter uma taxa menor ainda de pessoas que vão converter no teu site. Então, toda a estratégia tem uma taxa de desperdício, tá? E no Hamper, no Outbound, não é diferente. Então, trazendo aqui o nosso funil de prospecção, tá? Imaginando principalmente aí como isso se aplicaria no Hamper. Então, o primeiro ponto são os contatos que você captura, né? Seja no LinkedIn, seja nos sites das empresas, tá? Então, você tem o seu total de contatos capturados. É isso que vai preencher a boca do seu funil. Em seguida, a gente vai ter uma porcentagem desse total de contatos capturados que vão ser os contatos realmente válidos, né? Então, aí entram as taxas que eu comentei. É plenamente normal e aceitável que você tenha os contatos capturados, mas não todos irão receber, de fato, os seus e-mails. Sempre existe uma taxa de conversão em cima disso, tá? Então, no total de contatos que você capturou para sua lista, você vai ter uma parcela de pessoas que realmente vão estar com o e-mail válido para você entregar isso na caixa de entrada delas. Na sequência, desse total de e-mails validados e que vão ser entregues de fato para essas pessoas, você vai ter uma parcela que vai te responder. Então, novamente, existe uma taxa de pessoas que você vai conseguir mandar o e-mail que não vão te responder. A outra parcela a gente vai considerar no nosso funil, que é a taxa que a gente conseguiu converter para respondidos, né? E por fim, a gente vai ter o nosso MQL. Então, eu falei de MQL agora há pouco no nosso funil de vendas, e é justamente esse MQL aqui. O final do funil de prospecção é justamente o que vai alimentar o começo do funil de vendas, certo? Então, tudo que você gera de MQL, ou seja, as respostas positivas que você teve dentro do seu Hamper, é o que vai começar a alimentar o teu funil de vendas dentro do seu CRM, começando lá pela etapa de MQL, depois vai ter o SAL, depois vai ter o SQL, depois vai ter a oportunidade ganha, assim como a gente acabou de falar, certinho? Partindo então para a nossa quinta e última etapa. Eu vou tentar trazer aqui da forma mais prática e didática possível, porque a definição de meta, eu diria que ela é o principal ponto de tudo isso, né? Porque natural que se você não sabe o que você quer atingir, aonde você quer chegar, isso vale para tudo, inclusive aqui para prospecção e vendas, você não consegue entender o que você precisa fazer para chegar, né, até onde você quer. Enfim, você precisa primeiro definir a sua meta para depois construir esse passo a passo para chegar até lá. Então, vamos lá. Para nossa definição de meta, eu vou trazer um exemplo muito simplista, tá? E que é legal que você aplique aí para a realidade da sua empresa. Então, primeiro de tudo, você precisa aí, de acordo com os teus economics, você precisa entender o quanto a sua empresa precisa vender, né, ou crescer por mês, tá? Então, você naturalmente deve ter esse número. Qual é o número saudável que a tua empresa precisa crescer mês a mês? Então, a gente traz um exemplo, como eu falei, muito simplista aqui, hipotético. Eu preciso vender 10 mil de nova receita por mês. Qual é o seu ticket médio? Então, vamos supor que o meu ticket médio é de R$2.000. Logo, quantas vendas eu preciso fazer para atingir essa meta? 5 vendas. 10 mil dividido por 2 mil, a gente vai precisar efetuar 5 vendas para chegar num crescimento de R$10.000 de novas vendas por mês. Simples dessa forma. Então, essa é a sua meta de vendas. Bom, próximo passo. O Hamper provavelmente não é a tua única fonte de geração de leads. Pode ser que seja, né? Isso se aplica para qualquer cenário, mas normalmente não é. Normalmente você já tem outras fontes de geração de leads. Logo, é fundamental que você se lembre disso e você precisa
isolar qual é a quantidade de vendas que você já vinha fazendo antes de utilizar o Hamper. Tá? Isso serve, se você estiver usando o Hamper, ou serve para qualquer outra solução, né, de outras estratégias que você esteja cogitando contratar. Isole a quantidade de vendas que você faz hoje. Com isso, você precisa entender qual é o delta aí, que é o que o Hamper, nesse caso, vai precisar trazer para você. Né? Então, se a minha meta é fazer 5 vendas por mês, eu já faço 3 vendas da forma que eu opero hoje e agora eu estou contratando o Hamper, qual é o delta? São 2 novas vendas que eu espero que o Hamper me traga todos os meses. Simples, né? Bom, então para a gente conseguir chegar no nosso grande objetivo, que é definir a nossa meta de vendas, ter um funil com todas as etapas ali eficientes, né, para a gente conseguir atingir justamente a nossa meta de vendas todos os meses, o ideal é que a gente comece então a fazer um trabalho de trás para frente, tá? Porque agora a gente já tem a visão de como funcionam os 2 principais funis, que são os funis de prospecção e os funis de vendas, né? E a gente já entendeu nesse exercício simplista que a gente acabou de fazer, qual é a tua meta de novas vendas que você espera que o Hamper gere para você. Então vamos lá. Tudo começa desse número. O número que a gente chegou é que a gente espera que o Hamper realize, né, nos ajude a realizar 2 novas vendas todos os meses. Então, a gente vai começar pela última etapa do último funil, que são as oportunidades ganhas, são os fechamentos efetivos de clientes. Lembra que é a última etapa do funil de vendas. Então, são 2 vendas realizadas todos os meses. Antes da gente fechar uma venda, a etapa anterior desse funil são os SQLs, certo? Então, supondo que a minha taxa de conversão, baseada no histórico que eu já tenho e que eu comecei a medir, a minha taxa de conversão de SQL para oportunidades ganhas é de 50%, eu preciso de 4 oportunidades para trabalhar o fechamento no meu pipeline, certo? Porque dali eu vou conseguir tirar 2 delas para efetivar em novas vendas. Anterior à etapa de SQL, eu tenho a etapa de leads aceitos por vendas, né? Supondo que a minha taxa de conversão de SAL para SQL é de 40%, quantos SALs eu preciso para conseguir converter em 4 oportunidades para trabalhar no pipeline, ou seja, 4 SQLs? Eu preciso de 10 leads aceitos por vendas, certo? E a etapa do meu funil de vendas anterior a essa são os MQLs, que é a primeira etapa, né, do meu funil de vendas. Então, se eu sei que a minha taxa de conversão de MQL para SAL é de 50%, quantos MQLs eu preciso para converter em 10 leads aceitos por vendas? Eu preciso de 20 MQLs no meu topo de funil, certo? Então, é como eu falei, a gente vai fazer o trabalho inverso. É fundamental que você tenha clareza sobre as taxas de conversão de cada etapa do seu funil, porque senão você, infelizmente, não vai conseguir fazer esse exercício aqui. Tá? Pulando para a próxima etapa, a gente vai fazer as taxas de conversão agora no nosso funil de prospecção. Então, é como eu falei agora há pouco, a gente vai começar lá da última etapa do último funil. Agora a gente já está chegando na última etapa do primeiro funil, que é o nosso funil de prospecção. A última etapa do nosso funil de prospecção, então, de novo, começando de trás para frente, são os MQLs. Né, que é a boca do meu funil de vendas que a gente acabou de ver. Então, trazendo aqui o final do meu funil de prospecção, os MQLs, eu tinha 20, né? A gente acabou de trabalhar esse número no funil de vendas. Supondo que a minha taxa de conversão de e-mails respondidos para MQLs, ou seja, e-mails respondidos para e-mails respondidos com interesse, né, seja de 30%, quantos e-mails respondidos, quantas respostas eu preciso gerar com o Hamper para ter 20 MQLs, que é o que eu preciso para encher a boca do meu funil de vendas. Eu preciso de 67 e-mails respondidos no meu Hamper, tá? Agora, quantos e-mails efetivamente validados eu preciso ter, sendo entregues diretamente na caixa de entrada dos meus prospects para atingir 67 e-mails respondidos?
Considerando que a minha taxa de conversão nesse exemplo é de 35%, eu preciso ter 190 e-mails efetivamente validados para chegar em 67 respostas. E por fim, vamos chegar à primeira etapa do nosso primeiro funil, que é o funil de prospecção, que são o nosso total de contatos capturados. Então, quantos contatos eu preciso capturar no total com o meu Hamper para conseguir ter efetivamente 190 e-mails validados? Considerando que uma média de assertividade aqui nesse exemplo seria de 50%, eu preciso ter 381 e-mails capturados para conseguir entregar de fato 190 e-mails. Tá? Então, é um exercício que, falando aqui, às vezes pode confundir um pouco, mas se você for acompanhando a minha fala, junto com a imagem que está na tela, as taxas de conversão hipotéticas, tá? É importante reforçar isso, elas são hipotéticas, a gente está trazendo só um exemplo, cada empresa vai ter as suas próprias taxas de conversão, até no funil de prospecção, isso não é padrão Hamper, tá? Dependendo do ICP da tua empresa, você vai ter uma taxa de assertividade X, dependendo, você vai ter uma taxa de assertividade Y. Vão ter contatos que estão mais presentes ali na internet, no LinkedIn, vão ter outros que estão menos. Então, tudo isso varia do teu modelo de negócio, do ICP que você vai prospectar. Então, como eu falei, você olhando para tela aqui dos funis, você olhando para cada etapa, para as taxas de conversão e escutando a minha fala, por mais que você precise revisitar algumas vezes o conteúdo, eu acredito que no fim das contas você consiga replicar isso para a sua empresa. Para a gente fechar esse assunto e estressar mais uma vez o assunto, eu trouxe aqui na tela os dois funis juntos, com todas as taxas de conversão e números absolutos que a gente acabou de falar. Eu acho que vai ficar ainda mais claro para você. Então, vamos rapidamente recapitular tudo que a gente falou. Primeiro vem o funil de prospecção, que alimenta o funil de vendas. Então, imaginando o teu cenário hoje como Hamper, dentro das taxas e quantidades que a gente trouxe aqui de forma hipotética nos exemplos anteriores, vai ficar exatamente dessa forma. Você, para bater a meta de vendas da sua empresa com a ajuda do Hamper, você precisa capturar 381 e-mails que, diante de uma taxa de 50% de conversão, vai te trazer 190 e-mails efetivamente válidos, que, trabalhando com uma taxa de conversão de 35%, vai te gerar 67 respostas, numa taxa de conversão de 30%, vai acarretar em 20 MQLs, ou seja, 20 respostas positivas, com interesse, querendo avançar numa conversa com você. Esses 20 MQLs, quando você até classifica ali no Hamper, se você lembrar, e você tem a integração ativa com o seu CRM, automaticamente ele já lança essas pessoas que deram resposta positiva direto para o seu CRM. Então, é exatamente a imagem que a gente tem aqui. Desses 20 MQLs, eles vão para a tua camada de MQL do CRM, que já está dentro agora do funil de vendas, tá? Porque é uma pessoa que já aceitou evoluir numa conversa comercial com você. E aí, desses 20 MQLs, considerando que a tua taxa de conversão para SAL, né, leads aceitos por vendas, de 50%, você vai ter um total de 10 leads aceitos por vendas, ou 10 leads qualificados para seguir, tá? E considerando que a tua taxa de leads qualificados para SQLs, leads qualificados para venda, seja de 40%, você vai ter um total de 4 SQLs no teu funil, e por fim, desses 4, você vai fechar 2, porque a tua taxa de SQL para ganho é de 50%, tá? Então, acho que aqui a gente consegue encerrar essa parte de como um funil ele encontra com o outro, de que forma o funil de prospecção alimenta o funil de vendas. Bom, então uma conclusão que a gente consegue tirar de tudo isso é que realmente você precisa focar em sempre estar otimizando cada uma das etapas do seu funil. Perceba, você precisou capturar quase 400 contatos para gerar um total de 2 vendas,
né? Se a gente for trazer isso em números absolutos, pode parecer um gap muito grande, mas uma vez que você entende que existe cada etapa do funil trabalhando para um determinado objetivo, você começa a perceber que isso é uma engrenagem, uma coisa puxa a outra, né? Então, é importantíssimo que você foque diariamente em otimizar cada uma das etapas do seu funil. Isso significa reduzir o máximo possível de desperdício que você tem em cada uma dessas etapas, tá? Na Hamper, a gente olha para esses números, para esse funil, para essas etapas todos os dias. Torne isso, assim, da forma mais visual possível, porque é realmente algo visual. É um funil, não é à toa, né? Você consegue entender o que está indo de uma etapa para outra. Trabalhe com cores, se ficar mais visual para você, sabe? Para identificar, você bate o olho ali no seu controle e você já consegue olhar, poxa, o meu número final de vendas que eu já fiz até esse dia do mês é X. Poxa, a minha etapa do funil que está vermelha aqui é a de MQLs, então eu não estou gerando MQL suficiente. Então a minha conversão, por exemplo, para leads qualificados, ela está super ok, mas eu não estou conseguindo alimentar o topo do meu funil de vendas com a quantidade de MQL suficientes. Então torne isso o mais visual possível e olhe todos os dias, se necessário, para que você consiga perceber aonde que está o gargalo exatamente, tanto do teu funil de prospecção, quanto do teu funil de vendas, porque uma coisa leva a outra, e é assim que você vai começar a ter realmente uma receita previsível, porque se você entende que todas as etapas de todos os funis estão saudáveis, é quase que certo que você vai chegar no número que você quer no final do mês. Por fim, foque sempre nas taxas de conversão dos seus funis, tá? Que é um consolidado de tudo o que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, analise etapa por etapa. Não adianta só entender que o número está ruim, que existe um gargalo em determinada etapa. É preciso que você entenda o que é responsável por estar sendo pouco eficiente naquela etapa, né? Então, por exemplo, num funil de vendas, será que de repente o teu pré-vendas não está com uma régua muito alta, às vezes, na qualificação dos teus leads, e aí ele não está conseguindo dar vazão nesses leads que são gerados ali para a área de vendas, por exemplo? Então, às vezes você tem um gap ali, tem um gargalo ali, dá uma pensada sobre isso, o que está acontecendo, né, para não estar tão eficiente. Ou olhando para o seu funil de prospecção agora, poxa, eu estou com um gargalo ali especificamente na minha etapa de respostas, eu estou conseguindo ter uma validação incrível, então eu estou capturando para caramba, eu estou mantendo a constância nas capturas, o meu segmento tem uma assertividade bacana, eu consigo entregar e-mails de fato para essas pessoas, mas poucas pessoas me respondem. Poxa, o que está ligado a isso? Pô, de repente é o assunto do meu e-mail que não está engajando. Às vezes eu estou trabalhando um assunto que, de cara, a pessoa já vê que é um e-mail automático, ela nem abre. Então, a gente tem outros vídeos que explicam exatamente isso, né? Focando muito no funil de prospecção, o que é responsável pela eficiência de cada etapa do seu funil. Então, é a assertividade? O que está ligado a isso que eu posso melhorar? É a abertura? O que está ligado a isso? É a resposta? É a resposta positiva que eu não estou tendo? O que está ligado a isso? Então, existem outros conteúdos sobre isso que você pode consumir. Fato é que você tem que ter uma busca incessante por otimizar cada uma das etapas do seu funil. Tá? Seja constante ao alimentar o seu funil de prospecção. Então, assim, às vezes é tentador do fato de que, poxa, eu contratei o Hamper, eu consegui 4 novas oportunidades. E aí eu começo a trabalhar nessas oportunidades, eu marco reunião, eu começo a montar proposta, eu visito, eu fico tão empolgado, que é natural com essas novas oportunidades, tão envolvido com aquilo, que eu esqueço de continuar alimentando o meu funil de prospecção. Eu esqueço de continuar tendo aquela constância de todo dia ou toda semana conseguir capturar novos contatos, conseguir criar novas cadências, né? E aí, assim, no curto prazo, ok, porque você vai estar trabalhando aquelas oportunidades, de repente vai fechar uma, mas e daqui a pouco, né? Você vai olhar, vai chegar um momento que você vai fechar, ou não vai fechar nenhuma, ou vai fechar todas, mas vai chegar um momento que você vai falar, e aí, agora? Né? Eu vou colher o quê? Porque eu não plantei nesse tempo que eu estava trabalhando essas oportunidades. Então, até por isso que
Muitas vezes as empresas optam por ter, às vezes, uma área focada em pré-vendas, em prospecção, enfim, né? Independente da estratégia que você escolher, fato é que você precisa ser constante em alimentar o seu funil de prospecção. Não existe ainda nenhuma solução que vá fazer isso por você, tá? E por fim, a gente tem no próprio Hamper hoje recursos avançados, né, que vão além desse arroz com feijão, que já é muito eficiente ali de você mandar e converter através desses e-mails de prospecção, que são ligados ali a você conseguir entender as suas janelas de oportunidade para conectar com os seus prospects. Então, além de você ter os e-mails prospectando eles ali automaticamente, você também consegue incorporar novos critérios em cima dessas automações para aumentar ainda mais as suas chances de conversão. Então, mais do que só mandar um e-mail, você vai ter uma parcela de pessoas que o próprio Hamper vai conseguir identificar para você, com base em alguns comportamentos do prospect, que ele está mais engajado do que os outros. Poxa, essa pessoa aqui, ó, vou te gerar um alerta aqui, porque essa pessoa tá abrindo muito os seus e-mails, toda hora. Poxa, liga para ele. Ou não, cara, você pode, de repente, ter um chat onde você pode tentar escalar um pouco mais do que ter que ficar ligando. Às vezes, se você não consegue ter o tempo de ser tão constante para alimentar o teu funil de prospecção, às vezes você também não vai conseguir ter tempo de ligar um a um. Então, por que não, às vezes, tentar escalar isso através de uma funcionalidade de janela de conversação, que você tem uma área de um chat ali para conversar com esses prospects, né? De repente, até a barreira de entrada ali para ele falar, poxa, deixa eu entrar num chat, é muito mais fácil do que eu atender uma ligação, você também consegue converter mais muitas vezes. Então, fato é que aproveite os recursos que hoje o Hamper oferece, que podem te ajudar a ser ainda mais eficiente nessas taxas de conversão do seu funil de prospecção. Certo? Recados finais dados, acho que a gente conseguiu tirar boas conclusões aqui desse conteúdo. Espero que tenha ficado claro para você. Não deixe de assistir os outros vídeos e bora rampar!